Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Nos meus vídeos eu estou buscando falar sobre a conjuntura política pela questão dos vídeos não ficarem assim tão datados. Contudo, nosso momento sociopolítico está muito peculiar, né? Certo? E como eu já disse, né, em outros vídeos, que os tempos estão pronunciando ficar sombrios, certo? Primeiro eu vou falar de ambos os lados, mas em especial primeiro, né, do futuro governo Lula. O governo Lula, que vai estar se anunciando, já mostrou que vai repetir velhas práticas. Na verdade, que já está repetindo velhas práticas. Quando eu digo isso fica evidente já nessa equipe de transição. Por exemplo, a lei que rege a transição, obriga não, mas limita até 50 pessoas para participar dela, de modo remunerado. E a equipe, até o momento, já chegou a quase 300 pessoas. Outra coisa foi a viagem do presidente Lula, eleito, né, ao Egito para a COP29. De novo, também repetindo velhos erros, certo? E também trazendo velhos quadros, certo? Basicamente, pouca inovação, com Celso Amorim e Marina Silva, por exemplo. Apesar de as mudanças mesmo, de fato, são extremamente pontuais. Então, como já era previsto, vai se voltar ao velho modelo de governança petista, né? Que ele aprendeu, certo? Pode ser que não tenha o orçamento secreto, né? O que eu duvido muito que essa prática acabe. Contudo, né, pode voltar, por exemplo, o leilão de ministérios de porteira fechada, né? Por exemplo, criava-se ou pegava um ministério já existente e dava para o partido ou para o determinado grupo político para ele nomear à vontade, encher à vontade os cargos comissionados desse ministério, certo? Então, né, é isso, não vai muito além do que já é esperado, certo? Bom, parafraseando não, mas remetendo a Marx, naquela sentença do 18 de Brumário, onde diz que a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. Vamos viver a farsa lulopetista, certo? Porque, como eu disse, enquanto ele teve o boom das commodities, certo? E a expansão do crédito irresponsavelmente, o Lula já pega uma classe média, né? Uma classe média, na verdade, o geral da população, né? Mas principalmente uma classe média, e agora com o consignado do Auxílio Brasil, uma classe baixa, né? Os pobres, para ser bem específico, também igualmente endividados, certo? Então, assim, já fica difícil
o desenrolar de uma política econômica dele. Também houve ontem, né, dia 16, foi enviada no Congresso a PEC da transição, que não tem em si nada a ver com a transição, é só uma manobra política para aproveitar ainda essa legislatura para aprovar com um pouquinho mais de facilidade um salvo-conduto para ele poder gastar mais, ter uma folga orçamentária, certo? Então, vemos que a situação já está bem difícil e ele nem assumiu. E nem a nova legislatura, né, que assumi em fevereiro. Certo? Então, assim, o Lula está perdido já está bem perdido. E como eu já disse, aquele 81% de popularidade que ele encerrou o governo vai chegar à lona, certo? Então, por isso, não espere grandes novidades, né? Positivas, principalmente, certo? A imprensa tem veiculado que está ainda aventando alguns nomes para compor ministérios, a equipe econômica e por aí vai. E por ele que a gente já viu, não é nada de novo, certo? Não vai trazer nada de inovador, certo? Vai ser basicamente o mesmo tipo de pessoas. Então, por isso, como eu já disse, reforçando, não vamos ter nada de novo. O PT Lula, em especial, está apostando em antigas fórmulas. E isso faz parte da mentalidade petista, em especial, né? Onde não se assumiu seus erros, não fizeram meia-culpa. Quando houve a queda, digamos assim, do PT nas eleições municipais, se não me engano, de 2018, onde eles foram de 400 e poucas prefeituras para 200, ele deixou de ser como se diz, o quarto partido com maior número de prefeituras para ser o oitavo. Ele acusou, eles justificaram isso como processo de criminalização do partido. Eles não disseram que se envolveram com corrupção, nada disso, certo? Então, belas práticas de gente que não aprendeu nada e não esqueceu nada, certo? Então, é disso que não há o que se esperar, certo? De novo, só vamos ver esses erros, não, melhor, nem seriam erros, né? Mas as ações velhas, certo? No caso a conjuntura, né, desse novo governo Lula, vamos ter um Congresso abertamente contrário, extremamente mais truncado, certo? Então, assim, se nós tivermos escândalos de corrupção, vai ficar bem pior. E também outra coisa, a economia brasileira despencou. Durante o governo Dilma, por exemplo, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo. Hoje estamos entre a 10ª e a 11ª economia do mundo, certo? Então, assim, a conjuntura já se revela bem complicada. O orçamento, por exemplo, ele é engessado e tem muito pouca folga, muito pouca margem de manobra,
Então, né, como eu disse, isso daí ele vai resolver imprimindo dinheiro. Isso daí já é um chute meu. Que do ponto de vista político, mais fácil, prático, né? Ele vai incorrer nos mesmos erros que ocorreu na Argentina e Venezuela, certo? Então, é isso. E provavelmente vai culpar esse Congresso e os movimentos de direita pelo fracasso de suas políticas, certo? E é assim. Agora, falando do presidente Bolsonaro, eu diria que o imbrochável broxou. Simples assim. Ele não virá público, ele, tanto em redes sociais quanto mais, tudo isso, o que se publica dele dá para se ver que é por ascom. O pouco que se publica, ele não se manifesta. Tanto que como chama? A representação diplomática do governo brasileiro mesmo foi só o ministro das Relações Exteriores, né? Não teve uma comitiva nem nada. Parece que ele está realmente depressed, né? É triste, é realmente deprimente, né? O que aconteceu com ele. Dá pena, como eu já disse, isso dá pena, dá vontade de ir lá abraçar ele, né? Dar um abraço de amigo, um abraço efusivo, perguntar se ele tá bem, né? E realmente dá para sentir compaixão, né? Como eu já disse para os bolsonaristas, isso está sendo o apocalipse. E para ele, imagine assim, né? Principalmente, já que ele é o grande vetor, né? Desse mundo, dessa ideia por trás dele, né? O homem por trás da ideia. Mas, assim, não tem muito o que fazer. Estão ainda ventando, bolsonaristas mais extremados, né? Estão fingindo que estão conspirando, esperando o putsch das Forças Armadas, mas tudo isso não vai vir, certo? O Ministério da Defesa já disse que não houve fraude, não detectou fraude, mas que há possibilidade de fraude. Foi uma forma extremamente diplomática de se manter neutro, digamos assim, né? E sair da briga. Foi um posicionamento extremamente conservador e político. Para dizer que segue o jogo, certo? Tem gente entre os bolsonaristas, tem gente que acha que ele está sendo um grande estrategista, articulador, demonstrando fraqueza, demonstrando fraqueza para depois atacar com mais força, certo? Mas não, ele deve estar em casa, indo só no Palácio do Planalto de forma obrigatória, porque ele tá triste, certo? Ele tá tristonho, certo? Nesse momento, e aí o Bolsonaro sofreu do bolsonarismo, de certa forma. Apesar dele ainda continuar no poder, né? Com a bancada que ele elegeu só a favor dele, realmente mostra o amadorismo dele, certo? Essa depressão. E como eu disse, o Bolsonaro sofreu da prática bolsonarista.
de se abandonar os aliados, certo? Que é o que aconteceu com ele. Chegando os puxa-sacos mais fervorosos, quem estava com ele já está mudando de lado, já está demonstrando neutralidade. Como, por exemplo, o Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, coitado dele, né? Infelizmente, ele não tem no traquejo político, né? E não é político. Quando eu digo não sabe fazer política, né? Então dá nisso. Ele não sabe ver o quanto ele não saiu tão perdedor, certo? Ele talvez pela formação militar dele, ele acha que só pela via institucional se tem poder. E não é assim, né? Bom, mas eu não quero me alongar. Se foi o podcast de Sem Esperança, obrigado.